Olá, começa agora mais uma edição do Programa em Pauta, produzido em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. Um programa que discute temas de relevância para a população com enfoque regional. Neste programa, vamos falar sobre o turismo, setor que foi bastante afetado com a nova rotina imposta pela pandemia do novo coronavírus. Para isso, temos a participação do secretário estadual de Turismo, Vinícius Lumertz, e do professor Wagner Custódio, que é coordenador do curso de Turismo da Unesp Campus de Rosana. No final do ano passado, a Secretaria de Turismo do Estado liberou a elaboração do Plano Turismo São Paulo 2030, que de maneira geral pretende fomentar as condições para que o Estado seja protagonista do turismo do futuro. Secretário, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Qual a sua visão do que é esse turismo do futuro, em especial para o nosso Estado? Bom, primeiramente, muito obrigado, André, pelo convite feito por você na condição de representante da Câmara de Bauru, da Carol como TV Câmara de Botucatu, e do professor Wagner pelo curso de turismo da Unesp, lá de Rosana, né? Muito obrigado, e muito simpático essa coisa, nós estávamos fazendo isso juntos, né? Com visões diferentes e que possam somar aí ideias, enfim, pontos de vista. É necessário um planejamento sempre, né? Eu, na condição de secretário nacional de turismo, eu cuidei do plano de turismo do Brasil. O Plano Nacional de Turismo, PNT, eu coordenei. Aquele que era até 16, e depois nós reformamos, e aí eu já na condição de presidente da Embratur, depois de ministro, eu coordenei o Conselho Nacional de Turismo 8 anos, como secretário executivo e depois como presidente, né? Eu ouvi o trade a minha vida inteira, né? Eu venho de planejamento também, eu dirigi o SEBRAE do Estado de Santa Catarina, o SEBRAE Nacional, e fui secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Santa Catarina, né? É fundamental ter um plano, não só porque ele busca sintetizar, né, os motivos pelos quais se vai trabalhar, se vai coordenar os esforços, e porque também as pessoas precisam entender onde é que elas estão inseridas. Qual é o plano de voo do conjunto, né? E o plano hoje não precisa ser mais plano morto, né? Plano hoje é um elemento de gestão. Você pode até mudar o plano, né? Está lá, o 2030, né? Nós estamos executando. Nós já vínhamos executando muitas partes desde que nós chegamos à secretaria, mesmo não tendo plano, porque nós já sabíamos, ex ante, até pelo planejamento nacional, planejamento de outros países, vários países. Eu, na Embratur, eu coordenei um benchmarking de 20 países. Deixei pronto na Embratur, com 400 milhões em caixa recursos do SEBRAE, né? Então, nós cumprimos lá a mudança, inclusive mudança institucional, né? Quando eu encontrei isso aqui em São Paulo, uma secretaria, não era uma secretaria, era um programa chamado DADETUR, dentro de uma secretaria, um programa de obras. Muito bom, diga-se de passagem, nós estamos reformando, mas não havia uma secretaria. Então, nós temos que montar uma secretaria. Nós trouxemos equipes do Ministério do Turismo, da Embratur, da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Casa Civil, do mercado, de marketing. Hoje tem uma secretaria, né? E ela tem um plano, né? E aí nós viemos executando, né? E aí ela segue o que nós iniciamos quando nós assumimos, duas grandes linhas, que é muito básica, é muito parecido com o que se faz na vida comum da gente, né? Comercial e dos negócios. Promover e estruturar. Promover e estruturar, né? A palavra promover, nós demos largada com uma ligação com o estruturar. Quando nós começamos, o que nós fizemos? Olhamos um problemaço, que era um super custo que tinha em São Paulo, do ICMS de 25% das aéreas, do combustível das aéreas, o mais caro do planeta. Isso é um imposto, eu não estou falando que isso é o imposto dos combustíveis das aéreas, ou imposto das aéreas. Não, isso era o que é um absurdo. No mundo é 5, 6, passamos para 12, pelo menos. E aí negociamos uma campanha de marketing, que foi a maior campanha de marketing, São Paulo para Todos, da história do Brasil, no Brasil inteiro, mostrando São Paulo. Qual era a primeira ideia? Mostrar que São Paulo é esse grande conjunto. São Paulo
em São Paulo, as pessoas conhecem algumas coisas, ainda que tem gente que não conhece sequer a Catedral da Sé morando em São Paulo, né? Ou não conhece, nunca foi a Botucatu, ou não foi, enfim, ao Vale do Ribeira, o Circuito das Águas. Mas é preciso que as pessoas tenham noção do tamanho disso. De um estado que tem uma cidade como São Paulo, ampliada de 22 milhões de habitantes, uma zona metropolitana chega a 33 milhões de pessoas, e do lado você tem uma Mata Atlântica, que é o caso do Vale de Ribeira, como se você tivesse Nova York colado na Costa Rica. Onde é que você tem no mundo uma equação como essa? Aí você desce para o litoral, novamente Mata Atlântica, e você tem, tanto na Baixada, um fenômeno arquitetônico, Art Nouveau, Art Deco, perdão, totalmente desvalorizado, né? Ainda que a cidade seja muito bem cuidada, uma zona portuária que poderia ter um significado turístico, e você tem o litoral norte e depois o Vale do Paraíba, né, que é praticamente um país, um pequeno país, o Vale do Paraíba, tem tudo, né? E assim sucessivamente. Então, o São Paulo para Todos tinha esse condão, e aí a próxima etapa era divulgar as regiões. Aí houve a interrupção da pandemia. Nós preparamos o projeto North Shore, Litoral Norte, para divulgar no exterior, nas feiras internacionais, cortamos, paramos e vamos voltar. O Vale de Ribeira, nós queremos filmes, estamos fazendo toda uma parte de divulgação, parou. Volta agora. E as regiões todas agora vão ter planos de divulgação, que é a segunda parte, mas interrompido. Agora, aí você vai dizer, mas e a estruturação? Né? Bom, voltando ainda à divulgação, né, ela foi negociada e nós pedimos 700, quer dizer, não pedimos 700, ganhamos 490, ganhamos 700 voos a mais por semana em São Paulo, durante esse período de 2019. E propusemos a ligação de 12 aeroportos no interior e início do processo de privatização. E aí você já tem uma mistura de comunicação com estruturação, né? Nesse sentido, nós conseguimos demonstrar resultado já em 2019. Nós crescemos 5,3%. O Brasil cresceu 2, alguma coisa, turismo. Sendo que a economia do Brasil 0,9%. Em São Paulo, 2,8%, 2,9%. Ou seja, o turismo cresceu o dobro, mais do dobro, né, do turismo nacional, e muito mais que a economia de São Paulo. E gerou 50 mil empregos. E por que gera empregos? Porque o turismo não é, primeiro, um setor econômico, né? Ele é uma dimensão econômica, ele é um movimento, ele é viagens, travel and tourism é movimento. Por isso os economistas não gostam muito de nos medir, porque a gente não para quieto, né? E não somos uma coisa só. Então é muito fácil, isso aí é serviços. Não é bem assim, né? O turismo é visto pelos economistas de forma tradicional, muito, e por jornalistas, isso tem mudado, né, pela página de turismo e não pela página de economia, né, como algo do tipo, a economia brasileira vai bem e as pessoas foram viajar. Isso é uma parte. Na verdade, o turismo vai bem e naquela cidade, lá onde tem turismo, não tem desemprego. O turismo vai bem e naquela cidade, lá tem indústria. Porque é um paradoxo, o turismo industrializa, agrega valor à produção, porque ele cria a relação da experiência e da origem ao produto. Então, você pode comprar um chocolate de Gramado sem gostar muito, que eu acho muito doce, mas ele vale mais, né? Se nós fizéssemos o mesmo com o nosso café em São Paulo, ligando com a experiência de um turismo mais forte do café, ele valeria mais, né? E assim sucessivamente. O Gramado é um melhor exemplo, é mais fácil, você tem a indústria dos móveis, de arte e artesanato, de louça, vidro soprado de Murano, imobiliário, eventos, né? Alimentos, né? Vestuário, né? E isso a economia das marinas e portos turísticos também faz, né? Porque ela vende frutos do mar, ela vende eventos, vende corridas náuticas, ela vende máquinas e equipamentos, reparos de barcos, novos materiais, e assim vai, porque é a economia do mar, a economia do meio ambiente, né? Eu sei que eu estou cobrindo muitas áreas, né? E eu preciso reduzir aqui essa introdução, mas o que nós olhamos na direção
desse esforço do Plano 2030 é a estruturação. Né? Eu vou tentar ser muito resumido, não cobrir todas as áreas, colocando coisas na prática. Então, nós criamos um programa de crédito. Felizmente, criamos esse programa de crédito em 2020 e conseguimos, né, repassar 2 bilhões para o turismo nos últimos 2 anos. Seria 200 milhões, virou 2 bilhões. Né? A Desenvolve foi para esse lado, captamos dinheiro do Fungetur, emprestamos 49% do Fungetur do Brasil foi colocado aqui, e ainda falta dinheiro. O BNDES precisaria colocar mais, o Fungetur precisa tirar esse dinheiro que está lá na caixa de 1,2 bilhões sem FGI, sem fundo de garantia, e passar para os BDs, nós emprestamos. Mas começamos isso. Há 3 dias atrás, nós estávamos com um seminário no Litoral Norte, levando os bancos, caixa e tudo, para perto do turismo. Temos um programa de crédito. Né? E aí nós criamos programas, vários programas específicos, eu que vou ser sucinto. Na Assembleia está saindo de lá agora o programa de distritos turísticos. Né? O México tem 6, Cancún é bem conhecido. Né? Nós vamos ter o nosso projeto de distritos turísticos. Eu conheci distritos turísticos no Ministério do Turismo, antes de ser ministro e presidente da Embratur, eu fui secretário nacional, e me trouxeram lá, da época do governo Médici. Havia uma legislação para distritos turísticos. Nunca foi regulamentado. Olha o tempo de atraso do Brasil. Né? E aí eu liderei e mandamos isso para o Congresso Nacional, e não houve tempo no governo Temer. Nós conseguimos abrir o capital das aéreas, nós conseguimos tirar todos os impostos de importação de parques temáticos, que é outro tema de distritos turísticos, porque era um absurdo você pagar 3 vezes mais por um equipamento de parque temático, que não fosse a razão pela qual há 20 anos não nasce um parque temático no Brasil, sendo que o Brasil é um dos maiores consumidores de parques temáticos do mundo, e São Paulo, um mega consumidor de parque temático. Então, essa legislação vai sair desse jeito, né? Fomentando para que regiões como Olímpia, regiões como Andradina, que está recebendo investimento de 500 milhões, regiões principalmente como Serra Azul, né, que já tem outlet, tem tudo, tem um tratamento diferenciado, uma gestão diferenciada, planos diretores acoplados, que já foi feito, né, e que sejam Orlandos ou que sejam regiões de parques naturais, como é o caso do Mosaico do Vale do Ribeira, que pode se encaixar nisso, como o centro de São Paulo também, no centro histórico. São diferentes os distritos turísticos. Então, para não me alongar, fizemos também o decreto de rotas cênicas. O governador decretou, um trabalho nosso, e além de decretar a necessidade de que as estradas de São Paulo tenham uma análise de potencial de rota cênica, nós começamos a construir rotas cênicas no Vale do Ribeira, com paradouros, inclusive com uma licença para fazer o primeiro skywalk pelo governo, para depois licitar, porque não saiu nenhum até agora em São Paulo, as plataformas de vidro que tem na China em tudo quanto é canto, tem no Rio Grande do Sul, um recurso na época, inclusive do Fungetur, no nosso período de ministro, e não tem em São Paulo. Né? E aí vai ter, né? A 165, várias rodovias de lá, então isso é um exemplo. Né? Agora, os cadernos e projetos estão sendo feitos também para outras regiões, como Mantiqueira, Litoral Norte, etc. Então, esse é um outro exemplo. Né? Os projetos de ecoturismo com o Sebrae, não vou ter tempo de analisar aqui, mas já estão assinados e rodando. Nós vamos ter um evento da ITTA, que foi prolongado aí por conta da crise, mas o turismo ecológico em São Paulo é evidente, e nós vamos fazer aí um projeto, logo vamos lançar parques temáticos, parques naturais SP, ou seja, não é esse o nome, mas vamos fazer vídeos e tudo mais, porque nós estamos licitando junto, dizer, acompanhando as licitações lá do PNID, do secretário PNID. Nós fazemos estudos econômicos, fizemos de duas utilizações aí, Ilha Anchieta e Ilha do Cardoso. Estamos fazendo outros, ajudando nas concessões de parques naturais. Por quê? Os Estados Unidos têm 320 milhões de visitantes em parques temáticos, 1/3 da nossa área verde, menos bioma, e nós só temos 12 milhões de visitantes em parques naturais. Porque para nós nunca foi assunto. Não é assunto. É um absurdo, mas não é assunto. Aliás, o Brasil consegue fazer de coisas importantíssimas não assunto. E de coisas que não importam, grandes assuntos. Tem até alguém que brincou uma vez, uma diferença deles para nós, de que um americano consegue botar num filme de 2 horas Guerra e Paz, de Tolstói.
e nós conseguimos botar uma novela de 9 meses, 5 minutos de José de Alencar, né? Ou seja, nós falamos muito sobre coisas que pouco importam e pouco sobre coisas muito importantes. Isso é uma tendência ao nos perdermos nas retóricas. É uma tendência de irmos falando muito sobre algo que não tem muita importância, né? E deixarmos de lado aquilo que tem imensa riqueza. Então, uma região como o Vale do Ribeira, que é um fenômeno do ponto de vista... o Vale do Ribeira é praticamente o Brasil que Cabral encontrou. Então, virou área especial de desenvolvimento do Estado, como virou o Pontal do Paranapanema e o Novo Vale do Paraíba. 3 regiões especiais de desenvolvimento, então nós estamos concentrando nossos trabalhos lá. Então, são inúmeros esforços e parcerias. Nós estamos cobrindo 360 cidades com sinalização turística, de reforço, que não tem. Tá? Nós estamos fazendo mapeamento imobiliário de grandes glebas, terrenos. Já completamos o Vale do Ribeira, estamos indo para o litoral norte, já fizemos o centro. Por quê? O investidor, professor Wagner, ele precisa saber o potencial da região e ele precisa ser descoberto. Hoje, muitas vezes, quando nasce um empreendimento turístico numa região, é porque um empresário foi lá, descobriu e fez, porque quis. Não é porque o prefeito montou um programa de incentivo fiscal, ou incentivo creditício, junto com o banco, ou porque catalogou todas as oportunidades e fez um book de distância, tal, de medição, etc. Acaso, claro que é acaso. Por isso nós fizemos agora um trabalho chamado Melhores Práticas. E nós estamos ensinando, ajudando, apoiando a fazer um projeto chamado Viva Rua. O que é o Viva Rua? Que nós começamos com Covas lá em São Paulo, com o Bruno no centro, 4 ruas ali perto da Casa do Porco, que é ocupação de calçadas, ruas, com floreiras, mesas, cadeiras, que é muito bom pós-pandemia e que é exatamente o que acontece nos países da Europa quando nós vamos visitar e nós gostamos. Então, são 40 lugares na capital e nós vamos incentivar para que se use dinheiro da Detour e licitações à parte para isso, como também equipamentos náutico-marítimos. Como fazer um pier, etc., 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 modelitos, para que se possa utilizar e pegar uma região e botar bastante desses equipamentos e não fazer só acesso à cidade, às coisas tradicionais que outras secretarias podem fazer. O senhor fez uma bela contextualização do nosso setor turístico e compartilhou vários planos para esse futuro não muito distante, nesse futuro que já está perto, mas eu vou trazer alguns dados agora para a gente entender também como o setor turístico foi um dos mais afetados pela pandemia. Por exemplo, né, um estudo da FGV estimou em torno de 160 bilhões de reais o prejuízo do setor em 2020 e 2021, além do fechamento de até pouco mais de 1 milhão de postos de trabalho, diretos e indiretos. Então, esses impactos da pandemia no presente estão bem claros, né? Apesar de todos esses planos e todas essas coisas que estão acontecendo no momento, não pararam. Mas, professor, agora eu gostaria de saber do senhor quais os impactos que você acredita que devem acontecer no médio e longo prazo para o setor de turismo devido à pandemia. Olá, Carol. Quero agradecer aí o convite de vocês para eu participar desse programa. Estou muito feliz em poder debater sobre essas questões que têm nos impactado tanto nesses tempos, né? Olha, Carol, se você fizesse essa pergunta de médio e longo prazo antes da pandemia, era fácil de eu responder para você. Mas a pandemia veio para mostrar para a gente que planejamento de curto, médio e longo prazo hoje está muito difícil da gente fazer. Por exemplo, eu não esperava que estaria aqui em 2021 falando com vocês no auge da pandemia, né? A gente pensava que em 2021 a gente já ia ter superado essa situação, né? E a gente está aqui falando e nós estamos no auge da pandemia. Então, tá difícil a gente fazer assim um planejamento a médio e longo prazo. No entanto, a gente tem alguns dados que a gente tem que saber, e esses impactos, a gente tem algumas projeções, né? Por exemplo, uma projeção que a gente não pode deixar de entender é que
atualmente, com esse ritmo de vacinação que nós estamos tendo, de 400 mil vacinas por dia, que é o ritmo que o Ministério da Saúde está realmente operacionalizando, apesar de estimar 1 milhão, só está tendo 400 mil. Se acontecer isso daí, nós só vamos ter um pós-pandemia no Brasil em 2023, talvez. Não é? Porque ano que vem já vai ter que ter a terceira dose desse povo e ainda vai ter brasileiro que não vai ter tido nem a primeira dose. Então, é difícil a gente imaginar assim, quando vai ser esse médio e quando vai ser esse longo prazo. A nossa esperança é que talvez aí com a transferência de tecnologia, não é? E a produção do IFA, da Coronavac no Brasil, isso acelere, melhore. Ou ainda melhor, né, com a produção da Butanvac, né, que é uma tecnologia que o Brasil já domina, talvez isso acelere e a gente entre no pós-pandemia antes. Mas o certo é que a pandemia já deixou impactos muito grandes. Nessa semana, agora dia 26 de abril, teve em Cancún o Summit anual do Conselho Mundial de Viagem e Turismo. Esse Summit apontou que no ano passado, o turismo no mundo teve uma queda de 3,4 trilhões de dólares nas receitas. E que 62 milhões de empregos foram perdidos no mundo no setor de turismo. Isso representa uma queda de 18,5% dos empregos formais em turismo, né? Esse summit apresentou também que os gastos dos viajantes domésticos caíram 45%, e dos viajantes internacionais, 69,4%. Aí você assim, esse número é um número mundial. E no Brasil, né? Segundo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, de 2020, houve no Brasil um déficit de 25 bilhões de reais no setor de turismo e uma perda de 50 mil estabelecimentos no setor de turismo. Isso, imagine, 50 mil estabelecimentos fecharam no Brasil do setor de turismo, né? E isso daí sendo aproximadamente 84% de pequenas e médias empresas, né? É para a gente entender que o turismo ele tem muita pequena e média empresa que trabalha no setor de turismo. E essas pequenas e médias empresas, elas empregam mais mulheres, mais minorias, mais comunidade local, dentre outras pessoas. Então, impacta muito o turismo. Isso quer ver uma coisa que ninguém nem pensa, né? Esse dia eu estava assistindo o Globo Rural, acordei domingo de manhã, e aí estava fazendo uma entrevista que não tinha nada a ver, uma entrevista de mandioca, cara. Uma entrevista de mandioca. Aí estava lá falando assim da produção de mandioca e não estava conseguindo vender a produção de mandioca. Aí entrevistaram lá o agricultor, eu estou aqui com a produção de mandioca, não estou conseguindo escoar. Aí foram no dono no representante da cooperativa, o representante falou assim, a gente não está vendendo mais mandioca porque as pessoas estão viajando menos, estão parando menos nos postos das rodovias, e era tradicional pedir um pão de queijo. Não estão mais pedindo pão de queijo, diminuiu a venda de mandioca, impactou uma coisa que a gente pensa que não tem nada a ver com o turismo, né? Mandioca não está vendendo porque as pessoas não estão viajando, né? Então, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2020, o setor de turismo perdeu 481 mil postos formais de trabalho, né? Então, são notícias, são impactos, né? Eu não sei se a gente vai conseguir equalizar esses impactos a médio prazo, talvez em 2023, 2024, mas é um impacto que está ocorrendo. Mas tem algumas boas notícias, né? No entanto, com toda essa crise, segundo aí a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, 90% dos hotéis sobreviveram. Mesmo ainda com uma baixa ocupação, ainda estão resistindo a essa situação de um ano de pandemia. Alguns setores mais impactados, como, por exemplo, setor de boates, bares, né, restaurantes. Eu recebi, esse dia, meu irmão, que ele é jornalista, ele mandou no WhatsApp para mim o leilão da boate Love Story em São Paulo, né, que é uma das boates mais tradicionais de São Paulo, ali no começo da Consolação, anos, né, a boate antiga, né, está sendo leiloada agora, em maio, né, porque fechou, não sobreviveu, né. Se você vê a Rede Birosca, né, que ela aí em Santa Cecília, no bairro da Santa Cecília, em São Paulo, também que era uma rede, que era dono da rua Canuto Noval, né?
Um local tradicionalíssimo, fechou também, né? O Açúcar, que é um bar e um de dança na Vila Olímpia, em São Paulo, também fechou, não é? Então, tem alguns setores que estão impactados. Eu estou sentindo que o que está acontecendo? Os empresários hoje, com essa situação de baixo controle da pandemia, a gente está igual aquela pessoa assim, que está se afogando, né? Aí reabre, a gente pega um ar e volta e se afoga de novo, né? E pega um ar e se afoga de novo. A gente está sentindo essa situação. Então, a gente está precisando realmente ir para a superfície, né? E respirar. Eu espero que após o controle dessa pandemia, o controle mundial, porque na Nova Zelândia já teve um show para 50 mil pessoas no estádio, quer dizer, já controlaram, né? A gente ainda está caminhando. Nova York, agora em julho, já pretende abrir totalmente. Nova York, a Broadway, tudo, o Madison Square Garden, tudo. Eu espero que, ao fim da pandemia, o setor de turismo se recupere rapidamente. Porque o que as pessoas estão mais querendo hoje é viajar, não é? E não estão impossibilitadas disso. E nisso, o Estado de São Paulo pode ter uma vanguarda, né? Pode ser a locomotiva disso tudo, né? Nós somos o estado, apesar de ser o estado mais populoso, nós somos o estado que mais está vacinando, não é? Então nós largamos na frente, talvez, de outros estados que são destinos concorrentes a gente, que estão um pouco mais atrasados com relação à pandemia, não é? Então, nós temos o Instituto de Vacina que produz a vacina para o Brasil. 3 em cada 4 vacinas são produzidas em São Paulo. Então, acho que, passando esse grupo prioritário, passando essa situação, eu acho que a gente pode alavancar rapidamente, fazer assim em formato de V, né? Essa queda, recuperar isso num período curto. Mas isso tudo passa pelo controle da pandemia. Tá bom? Tá certo, professor. Obrigado. Obrigado pela sua explanação aí também. E nós vamos ter aqui nesse programa hoje, professor e secretário, a participação do nosso colega Júlio Penariol. Ele é jornalista da TV Unesp e traz uma pergunta gravada para que a gente possa debater esse assunto. Vamos assistir a pergunta do Júlio Penariol. Olá a todos. A minha primeira questão é para o secretário Vinícius. Secretário, queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto você acredita que a comunicação e o uso das redes sociais, por exemplo, podem ser ferramentas importantes para que as empresas que atuam no setor de turismo se aproximem um pouco mais de clientes em potencial e consigam, de alguma maneira, reverter um pouco este quadro de crise financeira que atormenta essas empresas. Primeiro, a evidência de que redes sociais são uma grande oportunidade para pequenas e médias empresas em geral. Até um encanador, ele é uma empresa eficaz com o celular na mão. Qualquer agente turístico, todos nós somos muito mais eficientes, mais eficazes com as redes sociais. E nós estamos construindo já há muito tempo um projeto que está em andamento com o Convention Bureau nessa direção. Até porque mudou o perfil, tem menos gente viajando com agências de viagens e mais pelas decisões tomadas individualmente pela internet. Mas tem muita coisa desconhecida em São Paulo ainda. Nessas campanhas que nós vamos fazer das regiões, nós estamos muito concentrados em internet, redes sociais, influenciadores, descobertas, porque as pessoas estão muitas vezes indo para os mesmos lugares. Mas isso depende também da retomada. Então, sobre a retomada, eu quero refinar alguns pontos colocados pelo professor Wagner. De fato, foram 128 mil empregos no final do ano passado em São Paulo. Só que em dezembro e novembro, nós recuperamos 16, 17 mil empregos. Ou seja, a reação é muito rápida do setor, né? Em janeiro caiu. Em março, nós já geramos 4.200. Aí caiu agora de novo, nós afundamos novamente, né? Porque nós estamos nessa oscilação. A demanda por viagens de proximidade está enorme. Eu falei com o secretário Fábio é um paradoxo, né? O secretário Fábio de Brotas, ele me disse que 2020 foi o ano de mais movimento em Brotas nos últimos 10 anos. Né? Tal a demanda. Né? Houve picos. Né? E teve um movimento desse tipo. No final do ano, o turismo estava bombando. E por que ele não permaneceu? Pela mesma razão que ele não permaneceu na Europa e no hemisfério norte no ano passado. Né? No verão, europeu ou americano, enfim, a mesma razão aqui, não era sustentável porque não tinha vacinas. A questão é que o programa econômico
realista, verdadeiro, que possa ser chamado de programa econômico, é vacinas. Com relação ao WTTC, eu organizei uma relação com o WTTC desde o início. Nós estamos com a Glória Guevara, com toda a equipe dela, em permanente contato, fazendo lives grandes e tudo mais. E eu deveria ter estado em Cancún, inclusive, como palestrante, mas, nesse momento, melhor não viajar, para nós aqui no Brasil, né? Até porque eu organizei o único encontro completo, Summit do WTTC, até hoje, que houve na América do Sul, em Florianópolis, em 2008. E nós fomos nos afastando. Porque é caro, essa coisa do Brasil, viu, Wagner? Acho que é caro. Você quer entrar no jogo, né? Mas temos que ter um plano para entrar no jogo. É muito difícil no Brasil, porque muita gente puxando para trás, né? Mas em relação ao que o Wagner falou, que é muito importante, que ajuda a responder a pergunta do Júlio Penariol, é porque sem a condição vacinal, nós vamos ter um problema, né, proporcional. Então, vamos lá. São Paulo tem 100 milhões de vacinas. E elas estão por aí, Coronavac. Primeiro, ato de coragem do governador, que eu acompanhei. Vacina. Olha, foi muita coragem dizer, tecnicamente apoiado no Dr. Dimas, eu estava lá, eu vi, vamos fazer. Muito questionamento, muito preconceito, que a China é isso, que a China é nosso maior cliente comercial, não nos cabe fazer julgamento de valor étnico. E nós temos essa vacina, e essa é 90% da vacina que se tem. Já o governo federal, pontos nos is, no ano passado, deixou de comprar 70 milhões de vacina, e tentou nos impedir de fazer. Mais do que isso, nós temos uma fábrica que vai ficar pronta em setembro, com 180, 190, agora 200 milhões de doações empresariais. Doações. Nós vamos ter uma fábrica de Coronavac no Brasil, IFA e tudo mais. Na semana passada, faz 2 dias, o governador foi para a televisão e contratou 18 milhões de Butanvac. Porque não sei o quê. Nós temos tecnologia para isso. Nós fazemos H1N1. A fábrica está lá, ela produziu 80 milhões de H1N1. Agora ela vai produzir 100, pode produzir 100, até mais, 100 milhões, 150 milhões de Butanvac. Uma vacina mais moderna que usa o ovo galado, injeta o vírus, enfim, e faz o mesmo processo que é conhecido nosso. Coragem de fazer, ser criticado. Então, aí tem mais 100 milhões de vacinas. Se a Pfizer, 1 milhão só ontem chegou. Se a Pfizer subir, se houver solução com a Sputnik, quais outras vacinas vierem, nós vamos ter, e eu vou apresentar isso no secretariado segunda-feira, no mínimo 3 cenários de curvas diferentes. Num cenário otimista, para resumir, para não alongar, e ajudando ao professor Júlio a entender que dá para fazer um grande esforço de internet desde que haja condição das pessoas receberem as pessoas, nós teremos no final do ano, se tudo isso que eu falei aqui, numa composição que está sendo feita conosco, a FIA-USP, nós estamos compondo os cenários para dezembro. No mês de dezembro desse ano, se tudo que eu falei fosse verdade, que não vai ser, não é provável, nós deixamos de faturar 10 bilhões e 300 e vamos faturar 10 bilhões e 800. Mesmo com os mortos e feridos que foram ditos aqui, de uma dor sem fim de um setor que eu conheço, que eu participei, eu fui sócio de 10 restaurantes no estado de Santa Catarina, conheço o setor, fui presidente da Associação Comercial e Industrial lá, e quero dizer a vocês que nós conseguiremos chegar lá. Se for intermediário, algumas dessas sim, outras não, né, nós ficamos no meio, no faturamento de 9 bilhões e alguma coisa. E se ficarmos só como estamos, o professor Wagner tem toda a razão, nós vamos faturar os 7 bi, nós vamos ficar com 3 bi, vai haver mais. Mas eu não consigo acreditar nessa hipótese, e os estudiosos, eu tive reuniões até 9, 10 da noite, ontem à noite, professor Celoto, professor Aristoguita, pessoas que estão estudando, pessoas que fazem modelagem do mercado financeiro para qualquer tipo de crise, né? No frigir dos ovos, o que eu acho que eu vou apresentar segunda-feira, de final de semana vamos estar trabalhando nisso, é um quadro muito mais positivo que negativo, né? Nós vamos conseguir vacinar o suficiente para fazer com que o número de pessoas de 90 anos
não vá mais pressionar o sistema de saúde. O pessoal de 80 também não. O pessoal de 70 também não. Eu sou de 60. Viu, Carol? Não pareço, né? De 60. Nem eu, nem o Wagner. O Wagner é um garoto, né, Wagner? E nós vamos entrar aí logo em seguida, né? Então, vai baixar a pressão. Pressão sobre o quê? Por isso que eu falei que não se fala do que é importante. Vou dizer por quê. Sabe quantas UTIs nós temos em São Paulo hoje? 14.200. Sabe quantas nós tínhamos? 3.500. Sabe quanto tem a França? 6.000. Sabe quanto tem a Espanha? 4.500. Nós fizemos uma França de UTIs de janeiro para cá. Olha o dinamismo, a recuperação dos hospitais privados, dos hospitais públicos, dessa máquina que deu resposta. E mesmo assim, as ocupações foram para 90 e pouco, e tivemos que forçar a baixar para 80. Por quê? Porque São Paulo é uma região que, ampliada, tem 30 e tantos milhões de pessoas, tem aeroportos abertos, é hub de 50% da comunicação aérea desse país, e de carro se anda nas 20 das 20 melhores rodovias de São Paulo, de um lado para o outro, em horas. De Campinas para São Paulo, para Santos, você vai a todo lugar, o vírus junto. Então, o Imperial College estava certo. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos em São Paulo, com UTIs e com saúde, se São Paulo não tivesse essa que é uma medicina que é exemplar mundial, e eu não sou nem paulista, mas eu sou apaixonado pela medicina, pelo sistema médico de São Paulo, apaixonado. Morei anos no exterior, em vários países do exterior, Hong Kong, Israel, Holanda, França, Estados Unidos, Inglaterra. O Brasil é excepcional. E a reação para 14.200 UTIs impediu um colapso total. E uma contaminação do resto do Brasil. A descoordenação, a não coordenação, a avacalhação que foi feito nessa área, não na área econômica, não. A área econômica, Fungetur, Pronamp, teve boas respostas do governo federal. Não estou sendo aqui partidário, eu estou dizendo que é uma vergonha o que foi feito na saúde, e o mundo inteiro está dizendo isso. E nós conseguimos segurar por conta de São Paulo. Lógico que teve vários estados que fizeram bons trabalhos, mas não porque teve uma coordenação. Agora, nesse momento, Carol, só para resumir, os nossos cenários são de saída sem volta. Esses são cenários que nós vamos apresentar segunda-feira, depois quarta-feira no Grupo Econômico, nós estamos refinando, né? Eu não acredito em volta. E por quê? Porque as pessoas vacinadas mais velhas, elas estão caindo. Mesmo que o índice de transmissão esteja em 0,87, alguma coisa assim em São Paulo, né? Poderão estar sendo mais pessoas infectadas, o que vai depender da manutenção de uma certa consciência de afastamento social, isso é óbvio. Nós não podemos avacalhar tudo como querem alguns líderes da nação, né? Não, nós não podemos fazer isso, porque nós precisamos manter de um para baixo, né? Mas, à medida que nós vacinamos, e se nós tivermos, sobretudo, Butanvac e essas vacinas que foram compradas, eu falo aqui, por exemplo, no caso da Sputnik, compraram 66 milhões de vacinas e não há decisão. Então, tem uma diferença com as 66 milhões de vacinas esse ano da Sputnik, sim ou com, e mais 100 milhões no ano que vem. E, para terminar, nós teremos fábrica também da Butanvac, que é a H1N1. Então, o Brasil se prepara também, no cenário internacional, para uma das piores gestões de saúde do mundo, para, graças a São Paulo, uma das melhores e mais independentes e mais autônomas, graças ao que está sendo feito em São Paulo. E eu espero que no Rio de Janeiro, que recebeu 2 bilhões e pouco lá para fazer uma fábrica que nem começou, né, porque pega aqui o Museu Ipiranga, vai ficar pronto esse ano. Olha o Museu Nacional lá, nem começou. Aqui, com doação de 180 milhões dos empresários, em São Paulo. Então, nós temos que começar no Brasil a ser claro ao diferenciar as atitudes e as coisas. Essa coisa de que é tudo igual, tudo mais ou menos, não funciona. Nós não vamos a lugar nenhum, viu, Carol? Você que é moça, nós não vamos a lugar nenhum se nós dissermos que é tudo a mesma coisa. Não é. E eu dei vários exemplos aqui de que as coisas não são a mesma coisa e nós temos que comemorar e pedir para que se continue. Vou falar do Pronamp, por exemplo, aqui.
melhor programa de crédito da micro e pequena empresa que surgiu no Brasil. E eu venho de lá, fui diretor do Sebrae há 19 anos. Eu quero que continue. E eu bato palmas. Mas não para a gestão da saúde, que está sendo compensada por nós em São Paulo, sim. Dá para ver que o turismo é uma área muito ampla, né? A gente falou até agora aqui de vacinação, saúde, economia, indústria. Vai longe essa conversa. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas não saia daí que já já a gente volta para falar do turismo nas regiões de Bauru e Botucatu. É já já. Estamos de volta e nosso tema hoje é turismo. E conosco o secretário estadual de Turismo, Vinícius Nunes, e Wagner Custódio, que é coordenador do curso de turismo da Unesp do campus de Rosana. Por conta do tempo avançado e também dos compromissos do secretário, eu quero agradecer a participação dele aqui antecipadamente, porque ele vai ter que deixar o programa para participar de uma reunião. Secretário, muito obrigado por participar com a gente aqui. Muito obrigado a você, André, a Carol, ao professor Wagner, né, com quem eu... No break aqui nós já entrelaçamos um diálogo para frente, né, de aproximação aí da academia com o meio empresarial, que é o que nós estamos fazendo, né, alinhar bem aí as expectativas de ambos, né, ficar todo mundo na mesma página. Rosana tem um grande futuro também. Eu preciso ir visitar. Eu não fui por conta da pandemia, né? Eu fiz viagens durante a pandemia, mas menos, né? Precisamos ter mais contato, e isso vai acontecer logo. Eu estou fechando a minha fala aqui com uma fala otimista. Eu acredito no Brasil, eu acredito em São Paulo, acho que nós temos uma grande contribuição para dar para o nosso povo. Eu acho que o brasileiro precisa ter mais oportunidade, né? Nós vamos entrar numa fase cada vez mais tecnológica, mais revolucionária. Os empregos vão ficar cada vez mais caros na indústria, e isso não é ruim, são empregos altamente remunerados na indústria, né, que vão requerer mais conhecimento e vão aumentar a produtividade no Brasil, que é muito baixa. Nós somos 1/5 da produtividade americana, já fomos 1/3, somos 1/5. Isso é dramático. Querer viver melhor produzindo menos está errado. Eu falei aqui de nós começarmos a discutir no Brasil as coisas importantes, a sério, e não ficar discutindo coisa que não importa, e isso importa. Dizer a verdade para o povo brasileiro, que a produtividade é um item sistêmico, achar que isso é importante, vai facilitar soluções. O agribusiness brasileiro vai crescer muito nos próximos anos. O Brasil é um país bom para si, para o mundo, quando ele faz agribusiness sustentável. Mas os empregos também aí vão custar cada vez mais caros, e a produtividade tem que aumentar, e isso é bom. Nós temos uma economia verde a desenvolver, que está ligada no turismo, em grande parte. Nós podemos ser um país bom para nós mesmos e para o Brasil, fazendo parques para nós e para o planeta, porque é bom para nós, é bom para o mundo, é uma boa identificação para o povo brasileiro. Não é só ficar pedindo desculpa, discutindo se nós estamos cuidando ou não do meio ambiente. O fato é que nós temos o maior manancial ambiental do planeta, mas precisamos fazer alguma coisa também nessa direção. E, para isso, derrubar os preconceitos, porque tem gente que é contra a visitação em parque e está em poder e posição muito importante. Só para resumir essa conversa, eu conheço o Departamento Nacional de Parques dos Estados Unidos. É grande, é um monstro, né? Há anos. Né? O Brasil sequer tem uma diretoria de visitação de parques do Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília. Né? Então, é um país que se autossabota muito. E o que nós não podemos permitir, ver essa autossabotagem à luz do dia sem questionar. E a maneira de questionar, eu não acho que seja brigar, não. Eu acho que é trazer o diálogo à tona como vocês estão trazendo. Tragam aqui, viu, Carol e André, debate sobre isso. Por que não abrir os parques temáticos da região? Por que não fazer visitação? Por que não construir equipamentos? Por que não pode ter hotel num parque temático numa região, ou pousadas? Por que não? Por que as crianças não podem dormir e acordar num parque temático? Por que elas só querem ir ao shopping? Porque não tem oportunidade para ir a um parque natural, por exemplo. Então, nós temos que perguntar também na nossa região
quais as coisas que nós poderíamos fazer, que fazem sentido, que não dependem de ninguém, né? E que podem fazer parte do diálogo executivo, legislativo, a academia, os professores e todos mais, e a imprensa, os procuradores, né, que às vezes atuam de forma muito, eu diria, sem conhecer o 360 graus dos problemas, né, simplesmente num ativismo, não pode fazer nada e tal, etc., porque alguém entrou contra, porque aquele parque tem lá uma trilha, não sei o quê. Questões que estão superadas na Nova Zelândia, na Austrália, na França, na Argentina, né? E nós sequer temos hospitalidade em parques naturais, que é o grande potencial de São Paulo, né? A natureza e os mercados regionais. Não é à toa que Andradina está surgindo com um parque aí de 500 milhões de investimento, né? Lá no interior. Então, meu abraço a todos, as minhas escusas por sair na frente, parabenizar a Carol e o André pelo programa, parabenizar o professor Wagner pelo idealismo e pela luta pelo turismo, que tanto nos alegra o coração, porque nós sabemos que atrás disso tem muitos empregos, nós vamos recuperar esses empregos todos, e quando eu disse que tecnologia encarece empregos em outras áreas, não é para nós isso. Tecnologia aumenta o turismo, aumenta muito, muito. Tudo que põe tecnologia à vontade em turismo, aumenta o turismo. Aumenta o turismo. Sempre vai aumentar o turismo. Todo o advento tecnológico muda um pouco o caráter do trabalho, mas só aumenta o turismo, não para de aumentar o turismo no Brasil e no mundo. Obrigado a todos, um abraço, né, e até a próxima. Obrigada, secretário. Falar um pouquinho da nossa região. O estado de São Paulo conta com 70 estâncias turísticas e 140 municípios de interesse turístico, os MITs. Um desses municípios é Botucatu. A secretária adjunta de turismo, a Roberta Sogayar, fala como está sendo planejada a retomada do turismo pós-pandemia aqui na nossa cidade. A preocupação do município de Botucatu tem sido inicialmente em duas frentes. A primeira delas é em relação a crédito para o nosso empreendedor, para que ele tenha condições de fazer essa retomada. E, em segundo lugar, a observância às medidas sanitárias para a retomada. Isso é muito importante. Então, nós temos utilizado dos recursos tanto do Ministério do Turismo quanto da Secretaria do Estado para que os nossos empresários tenham toda a informação possível para fazer uma retomada segura. Em relação ao que vai acontecer, né, no pós-pandemia, nós temos hoje um foco para o desenvolvimento de um turismo sustentável, um ecoturismo, um turismo de natureza. Então, para a cidade de Botucatu, está se desenvolvendo um projeto de observação de aves, turismo de observação de aves ou birdwatching, e também o cicloturismo, mas não deixando de esquecer os eventos ao ar livre, que sempre foi o forte do nosso município e que terão continuidade, né, com o Botucatu Terra da Aventura. Mas é importante sempre lembrar a todos que, mesmo ao ar livre, devemos continuar aí usando máscaras e tendo todos os protocolos de segurança. A gente ouviu então a fala da secretária adjunta de turismo de Botucatu. Professora, ela cita alguns modelos novos de negócio no turismo que já estão despontando agora e prometem se consolidar. O senhor poderia comentar sobre isso? Por exemplo, os aluguéis por temporada inteira, turismo rural, serviços personalizados e até o maior uso das tecnologias, que até foi citado aqui também. Sim, é bom a gente entender que mesmo antes de pandemia, isso já eram tendências do turismo, né? Tem um autor que escreveu em 2003, né, o Burrales, ele escreveu um chamado e-turismo, né, o turismo eletrônico. E ele já profetizava algumas coisas que estão acontecendo agora, né? Então, essa questão do maior uso da tecnologia. E isso é um modelo de negócio que vai crescer muito. Pega mesmo aí a região de Botucatu, né? Tem as fazendas históricas de café aí. Teve o pessoal da Federal de São Carlos, junto com a FAPESP, junto com o Condefat, com o IFAM, fizeram um projeto de visita virtual dessas fazendas. E aí vai lá com aquelas câmeras de 360 graus, aí você no computador você visita a fazenda, né? Hoje muitos dos museus, né, fizeram essa visita virtual. Eu acho que isso daí depois da pandemia não vai acabar.
mesmo jeito que você compra um ticket para entrar no museu presencialmente, você vai comprar um ticket virtual para poder entrar no museu. Então, isso é um uso da tecnologia, e isso vai impactar bastante, não é? Então, essa situação de pacotes mais flexíveis, isso daí, antigamente, você tinha que ir a uma agência para poder você fazer o seu pacote. Hoje, o pacote é personalizado e você você personaliza o seu pacote, né? Inclusive, a questão de agenciamento vai modificar. Eu acho até que tende a cada vez mais cair o agenciamento e o profissional de turismo ser um assessor, não é? Fazer uma assessoria. Então, por exemplo, a Carol quer viajar nas férias dela. Então, ela me contrata, me paga um prolabore e eu organizo toda a viagem para você e você vai fazer os bookings, porque você já sabe, você já vai fazer a reserva, eu planejo tudo para você e você vai economizar me contratando, porque eu vou achar preços melhores para vocês, condições melhores para vocês, situações melhores. Então, essa é uma tendência que vai ser o pós-pandemia. O turismo vai se reinventar. Essa questão de aluguel por temporada inteira, isso é economia compartilhada, né? O Airbnb, ele fez esse processo de disruptura nos meios de hospedagem, não é? Não só Airbnb, outras plataformas também. Isso é uma tendência também que só tende a aumentar, né? Apesar de ter sérios problemas nisso, né? Muitas vezes você fica numa situação sem proteção, sem segurança, desqualificado, né? Às vezes você tem alguns serviços ruins e tem alguns problemas que você talvez não teria se você tivesse num modo formal de turismo, vamos dizer assim, né? Então, o turismo rural é algo que vai crescer muito. A secretária falou do Birdwatch. O turista estrangeiro, principalmente aquele turista que gosta de natureza, ele adora esse tipo de atividade, né? Aqui em Rosana, eu orientei um TCC de um aluno que ele fez um TCC sobre Birdwatch. E aí ele tirava a foto, ele marcava no Google Maps, né? Aonde que ele foi e viu aquele animal e colocava a foto, né? Eu não sabia que aqui em Rosana tinha tantos pássaros, sabe? Aí eu fui lá para Presidente Prudente, aí um médico meu, ele é um japonês, né? Ele falou assim, nossa, como é que... Lá tem muito passarinho. Eu falei, nossa, eu orientei um trabalho sobre isso. Eu mandei o TCC para ele, o cara, nossa, amanhã eu vou lá para Rosana ver esses passarinhos, né? Então é uma coisa que chama muito a atenção. Aí a região de Bauru, de Botucatu tem muita cachoeira, tem um potencial incrível para esporte de aventura, tem um potencial incrível para turismo rural, essas visitas históricas, né? A Unesp, o campus da Unesp fica na Fazenda do Lajeado, que é uma fazenda histórica, né? Então o campus da Unesp tem um potencial histórico e um potencial turístico tremendo, né? Então, esses são modelos de negócio que já eram emergentes antes da pandemia. Pós-pandemia, hoje com as pessoas tendo mais acesso à internet e se adaptando melhor a contratar serviços e produtos pela internet, isso vai dar um salto muito maior. Então, essa é a tendência hoje do turismo, cada vez mais ele ficar mais, vamos dizer assim, digital e informatizado e mais interativo. Tá certo, professor. Vamos ouvir agora mais uma pergunta do nosso colega da TV Unesp de Bauru, Júlio Penariol, que vai fazer uma pergunta específica para o senhor agora. Vamos ouvir. Esta minha segunda participação, a questão é para o professor Wagner. Professor, o quanto que as universidades, as instituições de ensino superior, elas estão preparadas para mudarem um pouquinho os planos de ensino, os projetos político-pedagógicos dos cursos, para se adaptarem aos conhecimentos que a pandemia trouxe para o turismo e para que elas consigam formar futuros turismólogos um pouco mais preparados para enfrentar momentos de crise como esse? Olá, Penariel, muito boa a sua pergunta. Eu vou te falar uma coisa, não tem que mudar pouquinho, vai ter que mudar muito. A universidade não vai ser mais a mesma pós-pandemia. Esse modelo, aquele modelo tradicional, que a universidade era muito, vamos dizer assim, preconceituosa com o modelo EAD, hoje é o único modelo que está funcionando na universidade. E interessante que já estamos há mais de um ano nessa situação e a universidade não parou, a universidade está fazendo tudo, está dando aula, pesquisa, está fazendo extensão, tudo que ela continua fazendo, pós-graduação, tudo. Então, a universidade vai ser diferente pós a pandemia. E o turismo, mais ainda. A gente já vai ter que mexer no nosso novo PPP, né, porque vamos ter que colocar a curricularização
da extensão, né? Já é uma demanda da universidade, a Unesp é signatária nessa situação, que nós vamos ter que aumentar e vai ter que colocar a extensão dentro da grade curricular dos cursos de graduação. Então, a gente vai ter que mudar isso. Agora, além disso, o turismo, que era antes da pandemia, que já estava mudando, agora vai mudar totalmente. Então, coisas como tecnologia da informação vão ter que estar muito mais presentes na formação do turismólogo. Então, tem que mudar e colocar mais essas situações. Assessorias, como eu já falei na pergunta passada, é uma coisa que vai ter que ficar muito forte na nova formação do profissional de turismo. Startups. Hoje, as startups, elas são algo que é uma oportunidade de mercado enorme para o profissional de turismo. Né? A fazer uma empresa caber dentro de um celular, né? Porque hoje vai ser dentro do celular. Hoje, a pessoa usa a tecnologia na viagem antes, para sonhar, para planejar, para fazer a reserva, durante, né, para o Google Maps, o Uber, tudo, para poder se deslocar, as informações, tudo, e depois, para ele poder postar as atividades, para ele poder postar as fotos, para ele fazer os comentários, as avaliações, que hoje é uma coisa que acontece, que é muito valorizada dentro do turismo, né? Então, a gente precisa colocar isso, tecnologia. As ferramentas de geotecnologia também, né, de georreferência, que revolucionaram a economia compartilhada no mundo, fizeram essa disruptura, tem que ser integrada no PPP também, na formação do turismólogo. Então, eu creio que o novo PPP, a nova situação que o turismo venha a se transformar, vai ter que ser um profissional muito mais empreendedor, muito mais conectado e um profissional que, todo momento, busque atualização. Porque a tecnologia da informação toda hora muda e não dá para a gente ficar assim sentado e falar assim, ó, vamos trabalhar desse jeito. Tem toda hora modificar. Eu acho que essa formação e essa ideia que a gente pretende fazer após o ensino presencial, que a gente poder organizar um novo PPP. Professor, eu gostaria que o senhor entrasse agora num outro assunto com a gente aqui. Também falamos de Botucatu, que tem o turismo rural, o turismo histórico. O que a gente não falou muito ainda e que é a realidade aqui do município de Bauru é a questão do turismo de negócios. As cidades que não têm tantos atrativos naturais e históricos também têm outras vertentes. No caso de Bauru, é o turismo de negócio, que com o tal do home office agora, né, acabou deixando muita gente em casa e sem precisar ir presencialmente nos locais de trabalho, sem, consequentemente, se hospedar nos hotéis. Bauru tem uma grande rede hoteleira que vive desse turismo de negócio. Qual que é a sua avaliação para esse setor, professor? Olha, de todos os segmentos do turismo, talvez o que tenha a maior dificuldade de retorno é o turismo de negócios. Eu digo o porquê. Justamente porque antes, as pessoas viajavam para fazer essa atividade. Por exemplo, eu ia aí para Bauru para fazer uma reunião, eu viajava 12 horas, né? 6 horas para ir, 6 horas para voltar, para fazer uma reunião de 1 hora aí, muitas vezes, né? Eu dava aula em Araraquara, dou aula em Araraquara ainda na pós-graduação, viajava aí 8 horas para poder dar uma aula de um dia e voltar, né? Então, quer dizer, hoje, com essa pandemia, se descobriu que o turismo de negócio pode ser feito de maneira remota. Apesar que nada funciona mais do que um jantar, né, do que um almoço de negócios. Quando a gente almoça, essa coisa presencial, os negócios ocorrem de uma maneira muito mais fácil do que por uma tela de um computador, né? Então, no primeiro momento, o turismo de negócio vai ser o último a retornar, porque as pessoas vão conseguir ainda fazer negócios pelo computador. Mas o ser humano, ele gosta de gente. O ser humano gosta de presença física, gosta. E viajar, e o negócio, quando a gente vai fazer turismo de negócio, não é só negócio que a gente faz. A gente também tem uma parte num período que a gente faz um lazer, uma parte num período que a gente conhece pessoas novas, conhece gente nova, viaja. E isso as pessoas vão sentir falta. Então, eu creio que aí eu vou dizer ao médio prazo, após o segmento de lazer voltar, né, o segmento de turismo ecológico voltar, o segmento de negócios retornará também, mas com uma perspectiva mais lenta e com mais cuidado, porque também a economia vai voltar
também mais lento e com mais cuidado, né? Então, de todos os segmentos, é o segmento que talvez venha a ter maior dificuldade de retorno. Mas eu sou um otimista, eu creio que retornará e a gente vai voltar ao que a gente era antes. A gente falou agora do turismo de negócios, eu vou citar algumas tendências que foram identificadas por alguns estudos, algumas pesquisas. Uma delas, por exemplo, é a procura por opções sustentáveis que fujam da alta temporada, de lugares superlotados. Já uma pesquisa feita por uma grande plataforma de reservas online no ano passado identificou a preferência por destinos mais próximos, que dê para ir de carro, com a família, com o cachorro, né? Então, como esses novos perfis de turista e de viagem podem dialogar com o desenvolvimento econômico-social sustentável das cidades aqui da nossa região? Muito boa sua pergunta, Carol. Realmente, essa situação pós-pandemia vai ser... As pessoas vão ver um mundo diferente, né? Se teve alguma coisa positiva nessa pandemia, é que melhorou o ar, né? O ar melhorou, você vai em São Paulo, agora o ar está melhor, né? Os animais estão chegando mais próximos da cidade, porque as pessoas estão circulando menos, está menos poluído, né? Então, as pessoas, pós-pandemia, e todo esse sofrimento que a gente está sofrendo, a gente está pensando assim, o que a gente fez com o nosso planeta, né? Então, as pessoas tendem a voltar e procurar um turismo ambientalmente responsável, um turismo mais sustentável. E aí que a gente pode sair na frente. E a nossa região pode melhorar muito nisso. E algumas tendências de novos turistas, que até então eram segmentos que não eram tão emergentes, agora passam a ser. Por exemplo, aumentou muito as pessoas comprando trailers e motorhomes. Porque o trailer motorhome, que antes era uma coisa assim que as pessoas não achavam prático, era uma coisa muito cara, hoje as pessoas, opa, trailer motorhome é uma coisa legal, eu estou seguro, eu posso viajar com o meu cachorro, não preciso ficar em hotel, viajo com a minha família, tenho total segurança. Então, talvez, às vezes, um segmento que vai crescer é o segmento de campings. Os campings, que a pessoa vai com o seu trailer, com o seu motorhome, que vai ou com a sua, mesmo assim com a sua barraca, isso é uma coisa que vai crescer bastante. As pessoas vão procurar roteiros que tenham compromissos ecológicos. Então, às vezes, o Brasil ele perde muito de turismo, porque as pessoas vão no Brasil, vou ver o quê? Você acha que o turista estrangeiro vai vir para o Brasil para ver cidade? As cidades deles são muito mais inteligentes, mais desenvolvidas do que a nossa. O turista estrangeiro ele vem para cá porque ele quer ver natureza, que eles não têm mais, que tem muito menos que a gente. Então, o turista brasileiro, o turista estrangeiro, ele vem para o Brasil e ele quer ver o quê? Quer ver natureza. E até a gente tem vergonha quando a gente vai para o exterior, eu vou para congresso no exterior, e aí eu conheço um americano, já fui para o Brasil. Onde você foi? Eu já fui para Manaus, já fui para Pará, já fui para Bonito, já fui para Pantanal. Aí eu falei assim, nossa, cara, eu que sou brasileiro não conheço Manaus, não conheço Pará, e o cara conhece. Então, porque ele quer isso daqui. Aí agora eu conheço Nova York, conheço Paris, né? Então, esse talvez seja o grande motor que pode movimentar o turismo de novo, sabe? Esse novo perfil do turismo. Agora, essa pandemia também serviu para a gente ver o quanto que a gente errava no turismo, né? E em tudo. Por exemplo, eu estava vendo esses tempos atrás um programa de televisão que foi gravado pós a pandemia, um programa de culinária, os caras tudo sem máscara, né? Tudo assim, falando e cozinhando, aquela coisa toda. Eu falei, isso não cabe mais na minha cabeça. Porque a gente já mudou o jeito de a gente ver o mundo. Né? Agora o mundo, a gente vê o quanto de coisa que a gente fazia errada antes da pandemia. Isso vai modificar. O tanto que o Brasil tinha problemas sanitários. E tem ainda, mas tinha mais. Você vê, eu conversava com americanos e falava assim, ele já falava, não tome água mineral. Não tome água, no Brasil tome só água mineral. Uma vez eu entrei no cruzeiro, e o cruzeiro estava parado no Rio de Janeiro. Aí tem aquele diário de bordo, né? E aí eu peguei o diário de bordo. E o diário de bordo estava falando as coisas do Brasil, né? Que as pessoas iam passar o dia e depois iam voltar para o navio, né?
Aí está falando, toma cuidado com ladrão, toma cuidado com motim, com sequestro relâmpago, e tome cuidado com água, não come salada. Ele já tinha essa preocupação, salada crua, não é que você não sabe. A gente vê o quanto que a gente é. Por isso, um dos problemas é que o turismo no Brasil está estagnado há muitos anos. Tá certo, professor. Nós queremos agradecer a participação do secretário estadual de turismo, Vinícius Numertz, que participou com a gente aqui, e também o professor Wagner Custódio, que é coordenador do curso de turismo da Unesp no campus de Rosana. Professor, para a gente finalizar aqui, eu só gostaria que você deixasse alguma consideração final para quem está acompanhando a gente e esperando, né, para viajar depois que passar toda essa loucura de pandemia, né? Olha, eu vou terminar com uma frase do Nelson Carvalho Marcelino, que ele diz assim: o que a gente leva dessa vida é o que a gente come, o que a gente bebe e o que a gente brinca, não é? O que a gente se diverte. E o turismo, gente, o turismo é o sonho, é a felicidade, é a alegria, é o lúdico. Então, hoje nós estamos numa situação difícil, mas não desista de viajar. E o turismo, você não precisa fazer o turismo longe, às vezes você faz o turismo na sua própria cidade, às vezes você faz o turismo até mesmo no seu próprio bairro, não é? Turismo é você sair da rotina. Toda vez que você sai da rotina, você está fazendo uma prática turística. Então, tome cuidado, mantenha as medidas sanitárias, mas nunca deixe de se divertir, porque o ser humano que não se diverte é um animal doente. Então, vamos trabalhar a nosso bem-estar físico, mental e social, que é esse estado de espírito, e o turismo trabalha isso. Gostaria, nesse final também, de fazer uma propaganda do meu curso, né? Eu trabalho no curso de turismo, a gente é o 6º melhor curso de turismo do estado de São Paulo, né? O único no interior, né? Desses 6, os outros 5 são da capital, e somos um curso 4 no ENAD e um curso de excelência. E aí, eu gostaria de convidar a você que está assistindo, que queira estudar turismo, que preste vestibular e venha estudar com a gente. Nós vamos receber vocês de braços abertos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professora. Anotada essa sugestão, esse encerramento excelente para o nosso Em Pauta, que falou de turismo. Ele vai ficando por aqui, mas você pode rever o programa e outros conteúdos no canal do YouTube das 3 emissoras. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.